Querido Deus, obrigada, Senhor, por mais esse momento, Pai. Suplicando, Deus, pelo Rio de Janeiro nesse momento, Pai. Toma conta, coloque suas mãos no nosso país maravilhoso, Deus, que é teu. Usa a vida de Tanuri, Pai, que sempre nos agradece, nos ensina, traz para nós o melhor de ti. Nossa querida Débora, Pai, esteja com ela, Deus. Alegra o coraçãozinho dela, não só nesse dia que é o aniversário dela, Pai, mas esteja com ela. Obrigada, Pai. Queremos abrir os nossos ouvidos, mas principalmente os nossos corações, para aprender mais de Ti. Qualquer empecilho, qualquer ansiedade, qualquer medo, qualquer tristeza, Pai, desse momento. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Nosso Deus é o Deus dessa nação, de janeiro também. Obrigada pelas orações. Tanuri, minha pastora linda de Montes Claros, presente do alto céu dos meus irmãos. Ouvir o fluir do Senhor através da sua vida, isso nos alegra demais. Então vem para cá, porque essa parte estratégia eu quero ouvir através dos seus lábios, ei, o que Deus tem para minha vida. Então deixa Deus te usar nesse momento. Vem para cá, minha irmã. Glória a Deus, graça e paz. Bom dia, família Transbordo. Alegria de mais um dia aqui conectados no Senhor e uns com os outros nessa mesa que o Pai prepara para gente, de comunhão, de interação com Ele na palavra. Nós louvamos ao Senhor por isso. Tempo separado para mergulhar em Deus, tempo separado para absorvermos do próprio Senhor Jesus a porção do dia, aquilo que Ele tem para mim, que Ele tem para você, aquilo que Ele quer que a gente se aprofunde um pouco mais. E toda vez que eu estou aqui, nas quartas estratégias, antes, no meu período de estudo, de devoção com o Senhor, eu peço isso para Ele, de maneira muito objetiva. Senhor, um pouco mais. Queremos um pouco mais. Nos leva um pouco além. Nos fala mais intimamente. Nos entrega a porção que o Senhor tem para o dia. Porque eu quero receber dele. Você quer receber dele? Porque se a gente ficar apenas trocando ideias, conhecimento humano, ainda que seja bom, que tenha algum proveito, mas não é o que realmente nós necessitamos. Não é o que o meu espírito, a minha alma precisa, nem a sua. Nós precisamos de mais de Deus. É isso que nós precisamos. Então, hoje eu quero falar um pouquinho sobre o descanso que vem, o descanso que é fruto da intimidade verdadeira com Deus. Ah, como é difícil descansar, não é não? Esses dias eu estava falando, nós estávamos conversando, eu e Mônica, sobre isso. E é algo que realmente é desafiador para mim e para você. Porque eu não estou falando daquele descanso depois de um faxinão que a gente dá em casa. As mulheres aí sabem que a gente se acaba na faxina e tudo que a gente quer é uma rede para deitar, uma cama, um sofá para encostar, qualquer coisa. Porque o corpo está exausto. Ou aquele descanso depois de muita atividade, seja academia, uma longa caminhada, ou qualquer coisa relacionada com o descanso fisiológico mesmo, nosso corpo, que ele necessita. Por isso Deus fez dia e noite, foi não? Até os nossos órgãos internos precisam descansar. É assim que a ciência, com a clareza da inteligência que Deus deu ao homem, chega ao entendimento. Não é assim, linda Laura? Tem que dormir para descansar. Descansa o corpo, os órgãos, que trabalha durante o dia todo, a todo vapor, coração, estômago, intestino, tudo trabalhando ali, né, para digerir a comida, para dar força para caminhar, para andar, para executar, para fazer tantas coisas. O nosso intelecto. Se a gente não tivesse uma noite de descanso, gente,
a mente ia pifar. Literalmente, igual naqueles desenhos animados, começa a sair fumacinha. Quantos pensamentos passam pela minha mente, pela sua mente durante o dia? Por isso que quando a nossa mente não consegue desligar durante a noite, já viu como a noite de sono é perturbadora? Quando você não consegue descansar, aquele cansaço infiltra nos sonhos e a gente começa a se perturbar até dormindo, acorda toda hora, tem os pesadelos lá relacionados a tudo que a mente está sobrecarregada, que você está pensando. Então, tudo isso vem da exaustão, do cansaço. E por que que eu gostaria de pensar um pouquinho, refletir um pouquinho com você sobre essa temática? Porque nós estamos vivendo dias extremamente desafiadores dentro dessa temática, exaustivos. É um fluxo de informação muito grande. Nós não fomos preparados para isso. Lembra dos nossos antepassados, dos pais, dos avós, como era? Você conhece um pouco como era a rotina? Talvez entre nós aqui, a pessoa que premiada aqui, a que nós podemos dizer assim, a felizarda, com mais longevidade, dias de vida, seja a Dona Laura. Acredito que entre nós seja ela. Então, ela já viu tanta coisa, já experimentou tanta coisa, né, linda Laura? Mas antigamente, vamos falar um pouquinho desse tempo? Sem rede social, sem internet, sem esse avanço tecnológico, sem esse fluxo intenso de informações de tantas coisas, as pessoas tinham tempo para um cafezinho mais prolongado, para um bate-papo com a comadre, para sentar na porta da calçada, para ver as crianças brincarem, para cuidar de suas plantinhas, da natureza. Hoje em dia a gente tem que fazer isso de forma até forçosamente. Você precisa separar tempo, você dizer, não, eu tenho que parar agora, eu preciso fazer isso aqui agora, porque o mundo moderno não te permite mais isso. É tão competitivo, todo mundo precisa trabalhar e crescer, e adquirir, comprar e vender. Você tem que estar, aparecer. O mundo exige tanta coisa, esse mundo moderno exige tanta coisa, são padrões de um sistema que tem engolido as pessoas nesse cansaço. E qual é vamos dizer assim, o pior disso? É que essa arma que eu creio que é do sistema para esse tempo. Mentes cansadas e esgotadas não conseguem se relacionar bem com ninguém. Quando você está cansada, as nossas relações elas se tornam superficiais. Você não tem tempo de olhar no olho do outro. Você não tem tempo de observar sinais e linguagens além da fala do outro. Porque nós não falamos apenas com a língua. Os nossos comportamentos, o nosso silêncio, inclusive, é uma maneira de se comunicar, de falar. Mas se você não tem tempo para ouvir atentamente, perceber, sentir o outro, olhar nos olhos do outro, você não vai conseguir uma conexão genuína. Você não vai conseguir uma conexão que não seja superficial, você não vai conseguir sentir o outro, se aperceber verdadeiramente da necessidade. Às vezes o outro está com você o dia todo gritando. A alma está gritando por socorro e você não percebe, porque a máscara do sorriso, da competência, do empoderamento, eu consigo, eu faço, eu dou conta, eu cuido da casa, eu cuido dos filhos, do trabalho, eu sou bem-sucedida, eu vou para academia, eu estou perfeita, maquiagem, o cabelo e tudo mais, principalmente as mulheres, né? Mas os homens também estão sendo mais exigidos nesse tempo. Então, tudo isso é muito esgotante. Tudo isso é muito exaustivo. Isso faz parte da vida moderna. Não tem como fugir. Nós vamos precisar buscar o equilíbrio, a graça de Deus, o favor de Deus e nos ajustar, porque senão nós vamos ser engolidos. E eu disse que o ponto mais perigoso dessa arma, desse sistema é mente cansada, não consegue se conectar bem com o outro, muito menos com Deus.
Mente cansada, exausta, não consegue raciocinar. Já viu quando você está muito cansado, esgotado? Coisas simples que você precisa raciocinar. Às vezes você está no trânsito dirigindo. Como é que é o trajeto mais curto ou mais objetivo? Você não consegue. A mente está exaurida. Coisas simples para fazer se tornam complicadas, difíceis, simplesmente por causa do esgotamento mental. E uma coisa interessante é que Deus nos chama para andar na contramão. O ritmo de Deus é totalmente diferente. É totalmente diferente. O compasso do coração do nosso Abba, ele bate em outro ritmo. E é o ritmo do tempo de qualidade com ele. É o ritmo o tempo da construção do meu ser e do seu ser, do relacionamento de intimidade com ele na oração, no secreto, no quarto, na contemplação, de tudo que ele criou para a gente parar e contemplar. Ele não nos mandou ficar diante de uma tela, vendo a beleza do pôr do sol, mas diante da pintura escandalosa e viva da criação do Criador, olhando mesmo diretamente para essa tela, que é o mundo com toda a sua riqueza, beleza, grandiosidade. E quantas vezes, por causa dessa dinâmica desse mundo, isso tem sido roubado de nós. E quando nós não conseguimos contemplar Deus na criação, como é que vamos contemplar Ele na nossa rotina? Eu te pergunto, como vamos contemplar? Como vamos ouvir e discernir a voz do Espírito Santo enquanto estamos nos afazeres de casa, dirigindo e Ele interagindo conosco? Porque Ele habita em mim e em você. Nós não marcamos agenda de encontro, não é um cafezinho que vamos marcar com Deus semana que vem. Quando eu tiver um espaço na minha agenda, é hoje, é agora, é toda hora, é todo momento, porque Ele vive em mim, vive em você. E o Senhor está nos chamando para esse lugar de descanso. Eu quero ler com você, ou pelo menos citar aqui, um versículo já tão conhecido das nossas vidas. Deixa eu só abrir aqui o versículo para a gente poder ler juntos. O Senhor Jesus, ele continua fazendo o mesmo convite em Mateus 11, 29 para a gente. Quantas vezes nós já passamos por esse texto, já meditamos, já lemos, mas o Senhor, ele nos chama para discernir com mais profundidade. É claro que existia todo um contexto que Jesus estava falando ali para os seus primeiros ouvintes, os judeus, e ele vai dizer: venham a mim. Se a gente ficasse aqui discorrendo só sobre essa frase, tinha que ser Netflix de quarta estratégia. Venham a mim. Só tem uma fonte, só tem um lugar de descanso real e é Jesus, é uma pessoa. Qualquer outra coisa é paliativo. Pode funcionar por um tempo. Já viu como é que são os paliativos? Num primeiro momento, faz isso, mistura esse chazinho, faz aquilo, ok? Dá um certo alívio. Mas se não for tratar da raiz da doença, com a medicação correta, com a estratégia certa, a dor volta. Às vezes volta ainda mais aguda. E para esse descanso de alma verdadeiro, não basta um encontro, um culto, um louvor que você escuta durante o carro, um congresso maravilhoso, cheio da glória do fogo do Senhor. Não, é vem a mim. E ele vai dizer: todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Quero parar de novo nessa frase. Aprendam de mim. Venham a mim, aprendam de mim. Estar em Jesus
Jesus em mim, Jesus em você, eu em Jesus, você em Jesus. Conexão íntima, profunda, indivisível. É estar, é pertencer. Não é mais uma visitação, como antigamente a gente vê na Bíblia que os homens de Deus tinham. Agora o Espírito do Deus vivo, ele mora, ele habita em mim e em você. Faz parte da minha vida, da sua vida, da minha essência, da sua essência. Está conectado com o meu espírito e o seu espírito. Esse é o grande mistério, a grande glória, o grande ápice da vida em Deus. É Deus vivendo e habitando em nós, se movendo através de nós. Por isso, essa comunicação, ela não pode estar é, interrompida ou inacessível pela nossa falta de consciência disso. Porque percebe, vamos supor, estou aqui na minha casa agora sozinha. Um exemplo. Não tem ninguém aqui, eu estou aqui sozinha. Meu esposo saiu para trabalhar, meus filhos já não moram mais aqui. Mas suponhamos que eu pensasse que meu esposo tivesse ido trabalhar, mas ele ainda estava aqui em algum cômodo da casa. Só que eu não tivesse essa consciência de que ele estivesse aqui. Ele estaria em algum cômodo que não é o que eu estou aqui, então, por eu não ter essa consciência de que ele está aqui, a sensação é da ausência dele. Ele foi para o trabalho, mas ele está ali. De repente, num dado momento, eu estou aqui conversando com vocês, eu escuto um som. Talvez ele tossiu, deu um espirro. Opa, uai, não foi trabalhar não? Tá aqui? De repente, você se lembra de Deus. Ah, Jesus, no meio do dia. É diferente dessa plena consciência de estar junto. Não, ele está aqui, assentado comigo. Ele está aqui junto, ele está em mim. Como se eu dissesse assim: não, meu esposo está aqui do meu lado, ele está comigo. Ele está aqui junto. Ainda que ele esteja ali no outro cômodo, ou eu não esteja vendo, mas ele está. Essa consciência de Deus em nós, ela vai mudar toda a dinâmica. E isso nos leva a esse passo de aprender com Jesus. Ele diz: eu sou manso e humilde de coração. Então, se vocês aprenderem comigo na minha mansidão, se vocês aprenderem comigo na minha humildade, vocês vão encontrar descanso. Vocês podem trocar esse fardo pesado, que é a vida de vocês, dentro do orgulho, da autossuficiência, da força humana, que é tão falível que não é, nem poderia ser chamada de força, diante da força de Deus, então vocês encontrariam descanso verdadeiro para a vossa alma. Aí está o descanso verdadeiro. E esse descanso, ele vem de profundidade. Esse descanso, ele não tem como ser fruto de um relacionamento superficial com Deus. É aquele negócio de você entregar a causa para Deus em oração: Senhor, cuida, Senhor, livra, Senhor, cura. E daí, 2 minutos, não vou falar dois, não. A gente se esforça mais, né? Durante a metade do dia, talvez, quem sabe, a gente tá ali. Deus vai fazer, já orei. Na outra metade, peraí, deixa eu resolver. Tá demorando demais de responder. Não é assim, Josi? Tá demorando muito, deixa eu agir, o que é que eu tenho que fazer? Talvez é porque eu não entendi, sou eu, depende de mim. E esse descanso, ele vai trazer para a gente a clareza daquilo que nos pertence, porque descansar em Deus não é de uma maneira passiva, no sentido de, como aquele estudante de faculdade. Ah, Deus ele é tudo na minha vida, ele me guia, ele me ajuda, ele me abençoa. Vou concluir essa faculdade, vou tirar nota boa na prova. Deus é por mim. E nem abrir o livro para estudar.
Eu não estou falando de irresponsabilidade. Eu não estou falando desse tipo de passividade na espera. A espera de Deus, ela é ativa. Ela depende de quem confia. Ela conhece em quem ela espera. E por isso há descanso. E há a ação do descanso que nos cabe. Nós não vamos negligenciar a oração, a busca, aquilo que faz parte. Eu espero em Deus um casamento mais saudável. Qual é a minha contrapartida para que esse casamento seja mais saudável? Além de esperar no Senhor, na graça, no favor, orar e buscar. Qual é a minha contrapartida que me cabe no meu papel como esposa? Tudo isso é discernimento do Espírito para nós. E nós vamos fazer. Mas entender que nada está no nosso controle, absolutamente nada. Nós não dominamos nada, mas tudo está no controle do Senhor. Nada foge do domínio dele. E é por isso que precisamos conhecê-lo mais intimamente. Então, como nós vamos para esse descanso? A primeira coisa, que a intimidade com Deus vai nos levar para esse lugar de descanso real. E esse passo de intimidade começa com essa comunicação genuína, verdadeira, intensa, profunda, crescente com o nosso Deus, em oração. Essa é a nossa linguagem com Deus. A gente já bem sabe que Deus fala conosco de várias formas. Em N situações, de qualquer jeito que ele quiser, ele comunica, como ele comunicou com os homens do passado, através de sonhos, com homens, inclusive, que nem conheciam a Deus e serviam a Deus. Lembram de José indo falar com Faraó? Deus deu sonho a Faraó. Lembra de Daniel indo discernir sonhos que o rei teve? Deus deu sonho ao rei. Deus fala de várias formas enquanto dormimos, através da contemplação, da criação. É uma música, é um louvor, é uma frase. Através do outro, Deus fala conosco, se revela a nós, no silêncio. Falaríamos aqui durante horas sobre tantas formas como Deus fala comigo e com você. Resta saber se nós estamos ouvindo. Resta saber se a nossa capacidade auditiva e espiritual está aguçada, está treinada, está afiada para discernir a voz de Deus. A questão não é se Deus fala ou não, é se nós ouvimos ou não a voz de Deus, porque Deus fala. Como o salmista declarou, ele tem boca e fala. Ele não é como uma escultura de barro, de ouro, de pedra ou de madeira que tem boca e não fala. Deus fala. Deus continua sendo o mesmo Deus que declarou a Jeremias: clama a mim e responder-te-ei. Coisas grandes e firmes que não sabe. Ele continua falando: pode clamar, porque eu tenho resposta para dar. De coisas grandes, além da sua capacidade. Eu quero te falar. Mas então esse diálogo não pode ser um monólogo. Essa oração, ela não pode ser apenas uma lista de petição. Não pode ser o ritual que aprendemos de oração. Começo assim, depois eu falo assim, depois eu termino assim. Você vai conversar assim com um amigo íntimo seu? Peraí, vou conversar com a Mônica. Deixa eu escrever um roteirinho aqui. Eu vou começar falando assim, eu vou chamar a Mônica como? Vou chamar assim. Aí depois eu vou falar, isso não existe. Isso não existe, isso foi ensinado. Isso é padrão religioso e precisa ser quebrado em mim e você. Reverência para com Deus, temor para com Deus, vai além. Eu só posso orar, eu não posso orar debaixo do chuveiro, eu não posso orar deitada, eu não posso. Eu posso. Você pode falar com o seu pai a qualquer tempo e ora. É maravilhoso se eu estiver no lugar em que eu posso orar e entregar quebrantamento, rendição, porque o dobrar os joelhos fala disso. Mas eu posso clamar dirigindo, lavando a louça. Eu posso interagir com meu pai durante todo o dia. Por isso, Paulo, em 1 Tessalonicenses 5, ele vai dizer
É orar sem cessar, é contínuo, é uma comunicação aberta e contínua, sem interrupção, porque Ele está em mim e eu nele, você está nele e Ele em você, então essa comunicação ela não pode parar, ela é contínua. Nós temos o momento do secreto, do quarto, da busca intensa, sim, e é necessário que seja. A gente vê Jesus dando esse exemplo. Ele saía de madrugada para ir ao monte orar, mas no meio da multidão, ele erguia os olhos e falava com Deus, abençoava o pão e multiplicava, orava, ressuscitava. Não tem uma desconexão disso, não é só no templo, na igreja, naquela hora, é em todo o tempo. Em alguns momentos vai ser mais intenso, a sós com o Pai, mas é uma vida de oração. Isso vai me levar à intimidade, que vai me levar ao descanso verdadeiro. Por quê? É a hora da troca do fardo. Essa é a hora, né, Zita? Zita é a nossa inspiração de intercessora aqui também, Zita e Ana. É a hora da troca de fardo. Essa é a hora quando nós estamos ali, como lá nas mães de oração, né, Tânia? Em clamor pelos filhos. Intenso. Essa é a hora da troca do fardo. Pai, eu não sei como cuidar desse filho, eu não sei. Eu não sei nem como orar. Ora em mim, Espírito Santo, eu não sei mais o que dizer. Essa é a hora do troca do fardo. Tá pesado, não consigo, não sei, não posso. É a hora que nós declaramos para o Senhor a nossa insuficiência e a nossa total dependência dele, o único poderoso, o que tudo sabe, o que tudo vê, o que tudo conhece, o que tudo pode. É a hora verdadeira da troca do fardo. Já viu como a gente sai aliviada quando verdadeiramente a gente entrega? A situação nem mudou. O problema ainda está lá, está talado diante dos nossos olhos. Mas há alívio, há descanso. E é literalmente essa sensação. Já carregou um peso por um trajeto longo? Ai, que desespero para chegar a hora de você colocar aquele peso num lugar ali, tirar dos seus braços. Falta ter o fôlego. Verdade, Ana. Ana colocou aqui, aquele que conhece antes que a palavra suba à nossa boca. Tudo sabe. E a gente chama um e outro para vir com a gente. Estou com esse fardo, ora comigo. Oramos, pedimos outros. Isso é lícito. Esse exercício de oração vai nos trazer esse descanso, porque é o momento da troca do fardo. E é o momento de ouvir e discernir o que ele vai nos ensinar sendo humilde e manso de coração. A mansidão não é fraqueza. A mansidão é a força controlada. É você não sair fazendo besteira, quebrando, você não sair contrariando. Parece que parou aqui o vídeo, gente. Me dá um sinal aí, está tudo bem, está dando para ouvir. Tá tudo certo, Cíntia. Estamos te ouvindo. E agora parou, né? Parou Cíntia ou fui eu, gente? Ela deve ter mexido em alguma coisa, amor. Ah, tá. Vai voltar. Caiu. A internet Monte Claro oscila muito, mas está voltando. Deixa ela finalizar. Voltou, Tanuri. Voltou com som fechado. Deus no controle daquilo que a gente não pode controlar, internet, por exemplo. Então, eu estava dizendo que mansidão não é fraqueza, é força controlada. É quando você é tão desafiado, às vezes, é tanta perseguição, é tanta acusação. E você, ao invés de espraguejar, de murmurar, você vai amar, você vai
na sabedoria concedida pelo próprio Espírito Santo, a sabedoria do alto, você vai responder como um homem, uma mulher de Deus, capacitado no Espírito. A humildade nos faz discernir que todos nós somos carentes de Deus. Todos nós, o que conhece, o que não conhece, o que anda com o Senhor, o que ainda não anda, todos carecemos de Deus, da misericórdia e da graça do Senhor. Reconhecer que de nós mesmos nada podemos. Sem Jesus, nada feito. É tudo com Ele. Reconhecer a nossa insuficiência e nossa total dependência do Senhor. Reconhecer que tudo que Ele nos deu, toda a potência que há em nós, de sabedoria, de dons, de talento, vem dele, deve retornar a Ele para a glória dele. Tem um propósito. É esse reconhecimento. Eu sei que o nosso tempo aqui está esgotando, não vai dar para concluir tudo. Mas esse descanso da intimidade, além da oração, vem da meditação da palavra. Eu preciso fechar pelo menos nesse aqui. Não vai dar para a gente ver os outros pontos. A renovação de mente, como o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 8, é uma mente renovada na palavra. Então, não é só ler um texto, ler por ler. Nós estamos ali com as leitoras da Bíblia, de mães de oração, fazendo a leitura da Bíblia em um ano. Que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. Eu não sei quantas outras leitoras, mas como essa leitura tem transformado a minha vida. Como ela tem me ativado muito mais, quanto mais contato nós temos com a palavra, meditando, mergulhando, porque não é só fazer uma leitura corrente aqui, qualquer um o faria. Não é apenas ler, decorar um versículo e repetir como um papagaio, não. É vivenciar a palavra, é interagir com o texto, faz perguntas para ele, ouça a resposta e se adeque à sua vida. É como um espelho. Opa, ele está me mostrando, me confrontando. Está sujo aqui, deixa eu lavar, deixa eu limpar, deixa eu me adequar, porque ali é o padrão correto, puro, santo. É meditar, é aprofundar. É como eu falei, você lê uma frase e deixa o Espírito, durante o dia, vai degustando aquilo, deixa ele te falar. Deixa essa palavra entrar e achar lugar e moldar a sua vida, o seu ser. Eu tinha listado mais algumas coisas aqui, mas eu acho que a porção do dia nós vamos ter que encerrar aqui. E é suficiente para mim e para você. Porque no Senhor, eu sei que o Espírito ele vai nos levar aí durante o dia a mais. Eu preciso descansar, você precisa. Eu preciso desse descanso, você precisa. Vivemos dias exauridas e só há um lugar. Venham a mim. Vamos até Jesus, é o que ele disse. E vamos aprender com ele. E nossa alma vai encontrar esse descanso. Nós vamos entender que ele é Deus, que tudo sabe, tudo vê, tudo pode. E nós vamos aprender a confiar verdadeiramente, entregar, confiar, entregar e descansar. Amém? Amo vocês, obrigada por me ouvirem nessa manhã. Amém. Glória a Deus. Mansidão é força controlada, não é fraqueza, hein? Obrigada, Tanuri. Minha pastora Tânia Anjos, ora no grupo lá para a gente não cortar aqui. Sábado vamos ceiar aqui no Gente que Transborda. Um beijo no seu coração, fique na paz, tenha uma quarta abençoada. Obrigada, Lila.